Novamente, nós perdemos a conexão com a internet. Não sei se foi da Márcia, se foi a minha internet, mas eu derrubei a entrada e restabeleci novamente. Vamos ver se o pessoal está por aí. Então, para quem não sabe, a gente tinha começado a live às 11, mas tivemos um problema com a internet. Estamos reconectando. Assim que eu restabelecer com a Márcia, vamos fazer um resumão aqui do início da nossa live. A Márcia estava contando um pouquinho a sua história, a sua experiência com os óleos essenciais. Maravilha. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que vai estar entrando, conectando conosco. Nós estamos... Opa, maravilha. A Márcia, perfeito. Vou conectar você novamente, Márcia. Maravilha. Enquanto a Márcia está entrando, opa. O que aconteceu com a gente? Pois é, nossa, essas internet da vida. Eu não sei se foi. Eu coloquei a minha internet, eu tenho aqui o 2G e tenho o 5G. Eu botei no 5G antes da live. Aí eu fui ver que estava no 2G, não sei o que aconteceu, mudou. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Agora eu não sei. Eu fiquei, ué, o que está acontecendo? Quando eu estava falando, você estava me ouvindo? No começo, depois que eu comecei a falar, daí parou, você ficou travado. E você ficou travado para mim também. Ó, vamos lá, vamos fazer o teste com o pessoal. O pessoal está ouvindo a gente, quer entrar agora, tá? Coloca um oi aqui, se vocês estão ouvindo a gente. Muito bem. Bom, temos duas pessoas que entrou ali, daqui a pouco vai entrando mais gente, o Instagram vão conectando. Bom, fazendo um resumo então, porque eu acabei descartando aquele vídeo, eu ia subir desde o início com todas as informações. A Márcia, ela é mãe de 4, sendo 2 gêmeas. Ela tem uma experiência muito bacana com os óleos essenciais. Ela já contou aqui. A Neif, muito obrigado. Está ouvindo bem a gente, né? Então, para você que entrou aqui agora, nós estávamos já numa live que começou às 11, mas infelizmente a internet, santa internet, nos derrubou. Com nossa conexão. Então, Márcia, fala agora da sua experiência. Estava falando do brief, da questão respiratória. Conte um pouquinho para nós como foi a sua experiência, então, aí na sua vivência, na sua casa. Isso, né? Então, eu tenho 2 filhos que um tem problema de asma e o outro tem problema com a garganta. E ontem, né, um ficou já com febre e com a garganta ruim. E o outro atacou a asma, né, por conta da ansiedade de um trabalho que tinha que apresentar hoje na escola. Então, para eu tratar, né, cuidar da garganta, o que eu usei com ele, né? Ele já até sabe, ele já pede os óleos que eu uso, né? Que é o Melaleuca e o Copaíba, né? Aí eu passo com óleo de coco fracionado na região da garganta. E aí, o que ele faz também, né? Você usa também o Melaleuca. O Melaleuca? Ou o Copaíba? Aqui, passa aqui. Perfeito. Os 2. Diluo no óleo de coco e passo aqui na região da garganta, aqui assim, ó, atrás da orelha também, né? Porque quando ficar com a garganta infeccionada, aqui também, né, fica com as glândulas inflamadas, né? Então eu uso o Copaíba e o Melaleuca. E também, além disso, ele faz gargarejo, né? Então, coloco lá um pouco de água no copo, morno essa água e eu pingo lime. Pode ser o lime ou o lemon, né? Mas o lime ele é bom para infecção da garganta, então eu tenho usado mais o lime. Antes eu usava o lemon e aí agora eu uso o lime e tem surtido bons resultados, né? Legal. Então eu coloco lime, melaleuca, lavanda, uma gotinha de cada. Perfeito. Né? E aí ele faz o gargarejo. E assim, o que durava uma semana não passa de uma noite. Né? Ele faz o gargarejo e já fica bom. Mas daí eu faço mais no outro dia, faço 3 dias para poder limpar mesmo essa infecção, né? Porque faz um dia e vê resultado, não é assim, né? É igual o remédio que a gente toma mesmo, né? A gente tem que fazer um acompanhamento e usar, né, durante um período
para poder surtir o efeito, né? Exato. Então, ele usa assim, né? Então, fez ontem de noite, hoje de manhã já fez, né? Daqui a pouco ele vai fazer de novo, né? No período da tarde e de noite. Então, ele faz 3 vezes ao dia esse gargarejo, né? E passa o óleo na garganta. E para o Pietro, que ele fica muito ansioso quando tem trabalho, prova, né? E aí ataca a asma dele. Uhum. E aí, então, o que eu usei com ele, né? O Brief, né? Que é o óleo da respiração, né? Para quem tem problema de asma, bronquite, né? Renite, sinusite, todos os ites. Todos os itens, exatamente. Certo? Usa o Brief. Então, ele já... E o que eu fiz também? Passei aqui na região do peito, né? E pinguei na mão, ele inalou. E também coloquei para ele inalar o Wild Orange e o lavanda para ansiedade, né? Para acalmar essa ansiedade dele e também melhorar a respiração. E às vezes eu uso o Balance também, que o Balance é o meu queridinho para mim, mas também eu uso com o Pietro, que ajuda ele a acalmar essa ansiedade. E para as meninas que voltaram à escola, né? Voltaram não, né? Começaram na escola a semana passada. E o que eu fiz? Eu diluí no Rolon, ó. Meu Rolon tá aqui. No Rolon de 10 ml, né? Eu pinguei aqui umas gotinhas do Vanguard. E também do Frankincense, né? Que o Frankincense ele é bom para tudo, né? É o rei dos óleos. Então, para aumentar a imunidade delas, né? Porque geralmente quando começa as aulas, o que acontece, né? São muitas crianças e muitos vírus, né? Rolando pela sala, né? E as crianças sempre ficam resfriadinha ou fica com diarreia, né? Sempre pega uma virose, né? Então, com elas, o que eu fiz? Eu tô usando esse blend que eu fiz aqui no Rolon, e aí eu passo nas solas dos pés, no peito, nas costas. Aí elas pedem para passar aqui. Mamãe, passa na mão também? Daí passa na mão para elas inalarem, né? E passo na sola dos pés. De manhã, antes delas irem para a escola, né? E de noite, quando elas tomam banho, antes de dormir, eu coloco também. Ó, depende da idade da criança. Nem perguntou ali, né? Ela perguntou as quantidades de gota. Ó, eu tenho aqui uma tabelinha, então depende da idade da criança, né? Então, para crianças de 0 a 3 meses, só pode ser uma gota. Então, daí você colocaria no Rolon, né, de 10 ml, é só uma gota, porque são muito pequenas, então não pode usar muito óleo, né? Então tem que ser bem pouquinho, né? Então, uma gotinha só. E para de 2 a 6 anos, de 2 a 4 gotas. De 6 a 15, de 4 a 6 gotas. E de 15 anos para cima, de 7 a 9 gotas. Daí você divide, né? Vou colocar 4 gotas, coloco 2 de uma, 2 de outra. 6 gotas, 3 de uma, 3 de outra. Para usar no Rolon, tá? Então, para os bem pequenininhos, é só uma gota. Tinha que ser meia gota, né? Mas a gente não consegue colocar meia gota, né? Então, pode colocar uma gotinha de 10 a 20 ml de óleo fracionado. Daí, coloca uma gotinha que já tá bom, tá? Para criança pequena. Então, para elas, daí para mim, que foi uma experiência muito boa, que elas ficaram a semana inteira, foram para a escola e não ficaram doentes. Que bacana. Não tiveram nenhum problema de ficar resfriado, não, porque daí todo mundo já falou, você já sabe, né? Elas vão ficar doentes, vai faltar na escola, vai... Daí eu falei, tá bom. E aí elas não ficaram. Eu falei, olha, se não tivesse os olhos, eu já teria elas faltando da escola e teria que estar com elas no médico para tomar um remédio, pegar um atestado, né, para poder estar faltando na escola. Então, com elas pequenininha agora, eu tive essa pequenininha, já vão fazer 3 anos, né? Mas eu tive essa experiência que para mim foi muito, muito boa, delas não pegarem nenhuma virose e resfriado, nada por conta
do uso dos óleos essenciais, né? Uhum. E elas aqui, elas adoram o lavanda. Não sei se você vê aí no meu Instagram, sempre eu posto, mamãe, eu quero tirar foto com... Uma fala assim, com óleo coco. Daí a outra, óleo essencial. Daí eu, mas qual que é? Lavanda. Então, elas adoram lavanda, né? E aí eu passo, né, na sola dos pés para dormir, pingo no travesseiro, às vezes coloco na banheira para elas, quando elas estão muito agitadas, né? Tem dia que estão agitadas, né? Sim. As meninas são mais agitadas do que os meninos. Ela Os meninos tem são super 2 anos e meio, tranquilos. né? Você falou, né? É uma fase 2 anos e meio. que é agitado por natureza. Então, se a gente puder usar ele Não, para Everton, acalmar, mas melhor. você não tem noção. Os meus filhos, eles são super, super tranquilos, os meninos. Aham. E as meninas são da pá virada. Eu falo, ainda bem que elas vieram depois, porque senão eu não ia. Você já teria desistido de ter mais 2, né? É. Então, e aí elas adoram lavanda, então acalma, né? Às vezes eu coloco também na sola dos pés delas, eu diluo o balance e coloco também, né? Uhum. Eu fico alternando, né? Márcia, Entre o balance e o lavanda. reforçando aqui, então, os óleos, para quem está aqui na live e não conhece os óleos essenciais, tem alguns aqui que já sabemos que utilizam os óleos essenciais, mas para quem não sabe, os óleos essenciais eles são muito fortes, eles são concentrados. Então, às vezes, uma gotinha, e quando você faz, especialmente quando você faz a diluição, ele potencializa mais ainda. Então, você faz mais, a gente fala que é fazer mais com menos. Então, gotas Sim. de óleos essenciais e óleo vegetais. Então, faz a diluição, dura bastante, você potencializa e tem excelente resultado usando um óleo carreador, um óleo de coco, que a Márcia falou, um óleo vegetal de boa qualidade, né? E assim, a diluição, a Márcia fez ali diluição, colocou no Rollon. Temos esses óleos que você pode fazer diluição em casa, mas também a gente tem a linha Kids, tá? A linha Kids, Sim. a linha aqui, só para reforçar, são óleos essenciais que Já vem diluída, né? já vem diluído. Então, por exemplo, ele já vem fácil, de maneira muito segura, você pode dar na mão do seu filho, não precisa ter essa preocupação. Ele passa aqui na têmpora, ele passa aqui no pulso, você pode passar, se for a mãe, né, um bebezinho, pode passar na planta dos pés e vai ter uma absorção rápida na corrente sanguínea. Mas assim, de modo geral, a gente adultos tem os óleos para nós, que nós adultos, você como mãe, precisa usar os óleos essenciais até para lidar com todas as questões do dia a dia, da rotina de mãe, que às vezes de arrancar os cabelos. Mas aí você pode fazer diluição, né? A linha Kids, ela é um mix. Tem vários aqui dentro desse rolãozinho. Rolão, ele tem vários óleos essenciais na composição dele. E cada um deles ali tem uma composição específica para a parte emocional da criança. Muito bom. Sim, sim. Márcia, então você falou assim, no caso garganta, de quem, olha... Pode falar. No caso de quem não tem o kit, né, infantil, essa farmácia aqui, ó, maravilhosa, que acabou de chegar aqui, ó, acabou de entrar aqui em casa. Ah, legal. Isso, levanta para perfeito. Ó, esse é o kit família. Ele vem 12 óleos essenciais. É o kit Living Brasil. Isso, olha que lindo. Lindo, né? lindo. Lindo, ó. Acabou de chegar aqui, o Júlio acabou de me entregar. Que legal. E então aqui com ele dá para tratar da família toda, né? Da família do toda. Bebê ao adulto, né? E aí, no caso das crianças, a gente dilui com o óleo fracionado, né? Com óleo de coco fracionado, com óleo carreador, né? Que não precisa ser exatamente só... É o que eu recomendo para você comprar para usar a família. Antes de você comprar, eu não tenho óleo essencial. Vou começar com esses ou com o Kids? Começa com o Kit Livre Brasil, porque você atende toda a família, né? E aí é o óleo familiar. E aí, como a Márcia falou, uma farmácia completa, natural na sua casa. Sim, e aí você começa usando esse, aprendeu a usar, já pode, daí compra o kit infantil, que já vai estar craque de como usar com os filhos, né? Exatamente. Exatamente. Então você deu a dica aí, ó. Situações, case que é muito recorrente na questão infantil. Garganta inflamada. Você recomendou passar a melaleuca, gargarejar com o lime ou com a melaleuca também?
que vocês tomam. Bem, isso, Perfeito. melaleuca, copaíba, que é anti-inflamatório, né? Também pode fazer o Ajudar gargarejo com na inflamação da garganta, né, por ser anti-inflamatório. isso, E aí, isso, lembrando, para limpar. O lavanda também, Everton, porque o lavanda também ele é, né, bactericida, ele vai também ter ajuda a analgésico, vai aliviar a isso, dor. ajuda a limpar também Exato. com o gargarejo. Uma coisa que acontece muito, rotina de escola, é que os filhos vão e eles trazem os vírus para casa. Então, aí você tem a situação de proteger o teu filho e criar, na verdade, primeiro resolver o problema dele, que se ele tiver com problema, e também para criar uma proteção na escola. Então, quando ele vai já com a situação, ele evita de bactérias, fungos estarem proliferando para ele, voltando e levando para casa, adoecendo o irmão, a mãe, o pai, né? Então, tem essa Todo mundo, circunstância, né? né? Exatamente. Então, por É. isso que é importante a rotina E, dos olhos. e outra coisa, no caso de febre, né? Que eu falei da febre e não falei como cuidar da febre, né? Perfeito. Então, com a febre, a gente usa o peppermint, né? O hortelã-pimenta. Então, como que eu faço aqui, né? Eu passo na sola dos pés e também na coluna, né? Uhum. Então, mas diluído também no óleo fracionado, né? Porque são crianças. E ele é bem forte, né? É uma gotinha equivale a 28 xícaras do chá. Então, olha a potência Uhum. de uma gota, né? Então, tem que ser bem diluído mesmo. E a diferença é que quando a gente usa um remédio para febre, a gente tem que esperar 8 horas, de 6, né, 8 horas para dar de novo a medicação se a febre não baixar, né? Não normalizar. E com o óleo essencial, a gente não precisa esperar esse tempo todo, né? A gente vai passando na sola dos pés, mede a temperatura, espera uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, vê se reduziu, se não reduziu, você vai passando até normalizar a temperatura. E às vezes é muito rápido, nem precisa passar várias vezes. Ele já normaliza, né? Diferente da medicação, que você tem que esperar de 6, e a febre não baixa, daí põe no banho para baixar e coloca algodão com álcool debaixo do braço, né? Faz um monte de coisa para baixar a febre. E com o óleo não precisa de todo esse malabarismo, né? Uhum. Você consegue reduzir aí a febre e normalizar. Perfeito. Então, para a febre, peppermint na planta dos pés. Isso. E na coluna. Uhum. Né? Passa na coluna também, que daí ajuda a reduzir a febre. É o que eu uso aqui em casa com as crianças. Que legal, que legal. Maravilha. Então, ó, falamos de garganta inflamada, febre. Que mais se você gostaria de dar dicas para nós aí? Falei da asma, né? Da bronquite, da ansiedade, né? Uhum. Perfeito. Da ansiedade. Ó, então já demos 4 dicas aqui, né? Garganta inflamada, febre, asma, questões respiratórias, né? No caso da asma, nós temos sinusite, renite. Alguns lugares, por exemplo, aqui em Joinville é muito abafado, úmido, então tem muito comum problemas respiratórios aqui. São Paulo tem a questão da poluição, né? O ar mais pesado por causa das fábricas e do polo industrial de São Paulo. Então, precisa muitas vezes a questão, ou às vezes o clima está seco aí, né? E passa por questões respiratórias delicadas. Pode usar o brief aí para poder questões respiratórias. E ansiedade. Ontem falamos da ansiedade com a Cláudia, que é muito comum nas crianças, né? Eu tenho um filho que é de 12 anos, que é extremamente ansioso por natureza, então eu preciso passar constantemente os olhos para diminuir um pouquinho a ansiedade. E até a questão da ansiedade de preocupação, de às vezes fazer um trabalho escolar e aquela pressão da rotina escolar do filho que precisa muitas vezes resolver um problema na escola, alguma situação, e fica nervoso, né? E aí você pode utilizar. Maravilha. Isso. E outra coisa, agora também está na época até que agora voltou bastante escolas às aulas presenciais, mas nas aulas online, né? Na época de prova, né? Então, no difusor, pingar um lemon ajuda na concentração, né? No foco. O alecrim também, né? Ajuda. Até o frankincense ajuda, muito bom, né? E
se for na aula presencial e ver que a criança está ansiosa, né, ou precisa de um foco, de concentrar, de lembrar o que estudou, né? Também não adianta querer que a criança tenha um foco, concentração, que saiba as coisas se não estudou antes, né? Isso. Tem que ter uma preparação. Eu acho que vai ser uma contribuição de tudo que você ter feito ali, principalmente em outros aspectos, né? Ele vai auxiliar, vai ser um suporte. E só aproveitando que você falou da concentração do foco, aproveitando essa linha de raciocínio, qual é a experiência que eu tive com a questão da atenção, né? Porque uma coisa muito comum é a falta de atenção e de foco das crianças. E no meu filho não é muito diferente. Eu tenho de 12, eu usei o óleo, o alecrim e também o vetiver. Toda vez que uma situação que ele está disperso, vai fazer tarefa, não consegue finalizar, demora, enrola, é incrível o uso do vetiver. Um óleo maravilhoso, um óleo aterrador. Eu usava na planta dos pés. É um óleo bem assim, cheiro de terra mesmo, assim, né? Ou cheiro do bicho da terra. Eu gosto, particularmente. Tem gente que não gosta, mas eu passava na planta dos pés dele, né? Ou no pulso. É incrível, gente, como que melhora a concentração dele. Mas, obviamente, principalmente quem vai estudar, fazer prova, tem que estudar. É a parte importante. Mas o óleo dava esse respaldo aí de ajudar nessa questão do foco da concentração. Então, quem tem as mães que estão aqui, os pai, mãe, ajuda os seus filhos a estudarem colocando o alecrim, pode botar no difusor ou na planta dos pés, uso tópico, vai ajudar muito na concentração dos estudos deles quando eles começarem, para quem tem filhos já maiores, né? E assim, para ir para a escola, né? Daí não vai ter o difusor lá. Então, se tiver o difusor, tem o difusor pessoal, né? Que os meninos podem ter na pulseira ou no colar. Se não tiver o difusor pessoal, também pode pingar no algodão e levar para a escola e deixar ali do lado do livro. E aí você vai inalar também o óleo e vai ajudar, né? Na concentração. Outra experiência que eu tive com os meninos e que a gente tem na época do verão é quando vai para a praia, né? E as crianças, a gente passa o protetor solar, né? E aí eles entram no mar e na piscina e acaba passando de novo o protetor. Então, eu tive uma experiência com o Pietro, né? Eles são muito branquinhos. Eu sou morena, mas eles são bem brancos, né? Nem parece que são meus filhos. Quando saio na rua, são seus, são meus. As meninas são loiras. Não peguei de ninguém, não. Não peguei de ninguém, não. E aí, então, eles pegam o sol, fica muito, né? Se queima fácil. E no verão, quando a gente foi pra praia, o Pietro se queimou muito e não aguentava nem pôr a roupa, né? E aí, o que eu fiz? Peguei um borrifador, coloquei água, coloquei o lavanda, né? Pinguei umas gotinhas de lavanda, que lavanda serve, né? Para queimadura, né? Lavanda, coloquei também... Em tudo eu quero colocar o frankincense, viu? Coloquei o frankincense porque ele é bom para a pele, não é? Ele não deixa a pele mais... né? Então vai tratar a pele. Então, coloquei o lavanda e o frankincense e borrifei nas costas dele. Não descascou a pele e ele ficou... O vermelho, ele ficou moreninho. Não ficou com as costas vermelhas, né? Então, tratou aquela queimadura muito rápido. Ele borrifava e ficou bem. Então, também, né, no caso de queimaduras da pele, né? O lavanda... ele é muito bom, então você pode colocar na água, né? Coloca no borrifador e borrifa. Você passou antes ou passou depois? Então, depois que ele tinha se queimado, né? Quando ele tava com a pele queimada e não tava aguentando, e aí quando a gente viaja, né? As pessoas dos óleos essenciais carregam a mala dos óleos, né? Esquece tudo, mas os óleos não esquecem, né? Exatamente. Não. E eu tô falando esquece tudo, porque nessa viagem mesmo, a minha mala ficou aqui no quarto. Tive que comprar roupa lá. Nossa. Mas os óleos essenciais estavam no carro. Então, a gente esquece tudo, mas a forma de cuidar da gente, né? A gente não esquece.
Então, aí eu usei nele, que ele falou, ai, não tô aguentando. Eu falei, peraí que eu tenho a solução para você. E aí, Legal. É, borrifamos o óleo essencial nas costas. legal. E porque assim, a lavanda, ela já ela é ótima para a pele, porque ela produz, ajuda na produção de colágeno e é um excelente cicatrizante. E é analgésico. Então, tipo assim, você queimou, tá com as costas ardidas, criança que tem a pele mais sensível ainda, fica aquele vermelho. Pô, foi sensacional a sua experiência, porque você borrifou ali analgésico, cicatrizante, colocou tudo ali. Obviamente, tem algumas opções para proteção, né, antes, Sim, antecipação, é. mas para quem vai, às vezes esqueceu o protetor solar, ou às vezes está numa situação que o protetor solar acabou, poxa, passa ali o pós. É incrível. Eu tenho experiência, por exemplo, com a lavanda, de quando você queima, você passa a lavanda na queimadura, alivia, aquela queimadura leve, né? Você passa a lavanda, alivia, Aham. fica um alívio maravilhoso. Às vezes eu encostei na panela quente, assim, e passei, instantaneamente parou a dor. Então você imagine que uma queimadura superficial ali, bem leve, de sol, vai melhorar muito ali aquele ardido e Tá, vai vai. ter aquele resultado que você falou ali, vai ficar moreninho e não vai ter nenhum problema É. de descasco na Não. pele, né? Maravilha. É, e você falando do lavanda também, o lavanda, muito bom para picada de inseto, né? E as crianças, às vezes, né, levam uma picada de pernilongo, fica aquela bolha, né? A minha filha, né, uma das meninas, a gente foi na casa do meu irmão e chegou lá, o pernilongo picou, né? O rosto dela já via a bolinha. Daí eu falei, nossa, foi uma picada de inseto. Daí eu falei pro meu irmão, você tem lavanda aí? Ele, eu tenho. Eu falei, me dá aí. Passei a lavanda, né? Aí depois ele ficou, qual das duas que levou a picada de inseto que não Não tem mais sabia. nada, É. né? Falei, não, é o lavanda, né? Mas foi essa daqui, mas ó, já não tem mais nada. Então, ajuda também, né, para picada Uhum. de inseto, é muito bom. Então, assim, para as crianças, né, basicamente a gente usa lavanda, né? Melaleu, camomila, né? O camomila também ele é muito bom, né? Uhum. O camomila, inclusive, eu estava estudando, né? Ele tem a frequência da energia materna. Uhum. Então, ele é muito bom para, né, para fazer massagens no bebê, né? Que vai trazer aquela frequência da energia materna. Então, daí por isso que relaxa, né? Que traz tranquilidade para os bebês a camomila. É Então, ele é camomila. muito bom também para fazer massagem. Então, assim, de muitas formas você consegue cuidar de forma natural e de deixar de ter que correr para o hospital, né? E também dar remédios que vão causar outros problemas, né? Total. Pode não causar problema agora, mas pode causar problemas futuros, né? No organismo e na saúde da criança, né? No caso igual do meu da garganta infeccionada, era muito antibiótico. Antibiótico estraga os dentes, né? Abaixa a Não imunidade, pode né? tomar sempre, tem que ter um intervalo de tempo para tomar, né? E aí daí quando não tem Amoxicilina, jeito, né? Amoxicilina é. até aproveitei, falei da amoxicilina e lembrei de uma coisa, do óleo de orégano, né? O óleo de orégano Uhum, é um antibiótico poderoso, natural, que foi comparado, estudos compararam aos mesmos resultados da amoxicilina, que é muito utilizado para as mães aí, para antibiótico, para ajudar nos filhos quando está sim. numa situação já mais delicada. Óleo de orégano, gente, natural, natural, comparado à amoxicilina. Então você tem aí uma opção. Quando a gente falou aqui, você olha quantas dicas, quem está aqui conosco até agora, quantas dicas você falou, e aí quando a gente falou que realmente dá para ter óleo, tem óleo para tudo, é porque é aquilo que você falou, da farmácia natural, a gente consegue picada de inseto, queimadura, tudo, você tem ali um recurso natural para você pegar, você pega um óleozinho ali, cada óleo desse aqui é multifuncional, ele vai servir para diversas coisas, diversas funções. Mais Sim. de um óleo desse aqui serve para 20, 30 situações. Aí você junta 2, 3, 5, 10 óleos. Tem óleo, tem às vezes 3, 4 óleos que já faz milagres, né? Já faz muitas coisas Sim. que você não precisa de tantas opções. Mas assim, a gente tem na carta na manga ali com várias variedades de óleos essenciais para qualquer circunstância que acontece, né?
Ó, mais uma dica agora que eu lembrei. Se você tiver o melaleuca, o copaíba, dá para um monte de coisa, né? Igual eu falei, da garganta. Para outra coisa que é bom também, dor de ouvido. Para dor de ouvido. Então, você também pode usar o melaleuca e o copaíba. Você passa em volta Uhum. do ouvido e aqui também, aqui embaixo. E não pode pingar dentro do ouvido, tá? Legal. Mas se você quiser colocar, você pode pingar uma gotinha, né? Não encharcar o algodão. Só pingar uma gotinha e pode colocar o algodão no ouvido. Não que encharque para cair o óleo dentro do ouvido, mas só para ficar aqui no ouvido. Mas se passar em volta, já melhora muito, muito, muito. Aqui eu uso também para as crianças quando tem dor de ouvido. Mas as meninas, porque como tomam mamadeira, né? E às vezes quando toma mamadeira, sempre e deita, né? Os médicos sempre falam que não pode tomar mamadeira deitado porque infecciona o ouvido, né? Então elas gostam de tomar mamadeira deitada, então sempre tem uma que fala, ai, meu ouvido. Uhum. Pega o óleo coco, mamãe. É o óleo coco, viu? Que Olha elas só. querem. Aí eu já passo e ela, daqui a pouquinho ela já vem, melhorou, viu? Já sabe que melhora. Então, assim, quando você já tem uma rotina com os óleos essenciais em casa, os filhos já sabem, né? O que tem que pedir? Eles não pedem o remédio, eles já pedem É, os óleos essenciais, né? exatamente. Em Ah, tô casa com é uma assim dor na também. barriga, Qualquer né? coisa, Ah, tô com óleo. dor Pai, na barriga, né? passa óleo, pai, passa óleo. É assim mesmo, né? Então, para dor na barriga, né? Cólica, né? Que às vezes a criança tem dor na barriga, né? Então, você pode também passar o Zengest, né? Que é um mix para problemas digestivos, né? Então, para criança, você também dilui, né? No óleo de coco e passa na região da barriga, que também alivia as cólicas intestinais, né? Ou prisão de ventre, né? Essas coisas que causam dores abdominais. Pode usar o Zengest em criança Uhum. diluído, que também ajuda bastante. Então, assim, se você tiver a farmácia, você tem tudo, né? Uhum. Esse daqui, ó, já consegue tratar todos os sintomas, né, que crianças e os adultos têm de forma natural. Maravilha. Olha, olha quantas dicas maravilhosas aqui que a Márcia deu. Brigadão, Márcia, pelas tuas dicas incríveis. Tem muitas mães aqui. E, gente, a rotina diária é isso. A gente tem essas circunstâncias acontecendo a todo momento. Até quando, para você que não utiliza óleos essenciais, até quando você vai deixar de utilizar aquilo que lá na Europa, lá nos Estados Unidos, é muito forte, muito abundante lá. Lá a gente tem, por exemplo, hospitais na Alemanha que utilizam os óleos essenciais nos hospitais. Não é uma realidade, não é um cheirinho apenas, não é algo místico, que é ali, uma coisinha de crença. Não. Óleos essenciais, eles realmente têm funções terapêuticas. Então, se você buscar aí, ali no Google Academy, ou colocar alguns sites ali de pesquisas médicas, você, por exemplo, se você pegar a lavanda, vai ter ali centenas de artigos científicos de estudos comprovando a eficácia da lavanda para determinados cases. Então, a gente não está falando de aromaterapia, é uma realidade hoje que não é para uma coisinha legal de cheirinho. Não, realmente ele vai trazer benefícios, impacto na sua saúde de forma natural. A Márcia falou das 28 xícaras de chá, que uma gota de hortelã-pimenta. Ora, eu não vou fazer tomar 28 xícaras de chá num dia Para melhorar. para melhorar alguma coisa. O máximo que eu vou conseguir tomar um copo, máximo 1 litro. Agora, se você coloca uma gotinha, 2 gotinhas, a gente está falando de 28, a gente potencializa, né? Já vai para 56. Então, é Sim. incrível que você potencializa com uma gota algo impactante no seu organismo. Márcia, um óleo que a gente estava falando ali das crianças que vão para a escola,
para evitar, para ajudar a evitar as doenças sazonais, gripes, resfriados, eu gosto muito do On Guard. Ele não está aqui agora, Sim. não está aqui, Tô aqui, ó. Olha o meu aqui, ó. On Guard, maravilhoso. Olha o meu aqui. On Guard é um mix, tem cravo, laranja selvagem, tem peppermint. Ele tem uma combinação que ajuda. O On Guard é de proteção, né? Então ele traz proteção diária para você. Eu gosto de tomar ele todos os dias. E claro, na rotina dos filhos ali, sempre estou botando. Ele é forte, né? Então, às vezes eu tomo sublingual, eu tomo um copo d'água. Para eles, normalmente eu faço a diluição, boto no difusor. Eles vão ajudar a fortalecer a imunidade. Então, vai mandar o filho para a escola, passa óleos essenciais nele, eles vão criar uma barreira. Tem risco de eles ficar doentes? Tem, gente. Não significa que eles não vão ficar, não pode ficar doente. Só que você vai minimizar esse risco, né? Você vai diminuir, porque cada um tem um corpo. E às vezes não é, os óleos essenciais são suporte. Aí tem combinação da sua alimentação, da rotina que eles vivem. Então, por exemplo, meu filho, ele aqui estava com o hábito de dormir até tarde, não pegar no sono e ficar no... E aí a imunidade baixa. Falei, filho, se você ficar dormindo até tarde, acordando tarde, a imunidade do teu corpo vai alterar e você vai ficar mais vulnerável, por mais que você utilizar os óleos essenciais. Então, é uma forma que nós temos um recurso sem agredir o seu físico, né? Sem agredir ali o teu organismo e dar algum efeito, alguma reação. Quando a gente vai no médico, Márcia, você lembra da pergunta que ele faz quando ele vai, antes de passar um medicamento para você? Ele Vixe, nem lembro, faz tanto tempo que eu não vou no médico. Pois é, que bom. Mas, o que ele pergunta normalmente? Tem alguma reação alérgica? Sim, é mesmo. A primeira coisa, né? É quando você chega, já pergunta, tem alergia a alguma coisa, né? Pergunta. Então, por quê? Porque o medicamento não é para todo mundo. Por quê? Porque para alguns vão ter reações alérgicas. E aí, essa questão do Tolaí Ribeiro, que eu gosto muito, ele fala, quando você coloca um pedaço de medicamento, um comprimido sintético no teu organismo, o corpo ele não identifica o que é aquilo. Ele vai falar, o que é isso? Ele não sabe, porque você colocou algo estranho que o corpo não reconhece. Agora, quando você coloca um óleo essencial, é extremamente orgânico, é natural. Então, o corpo sabe que você está colocando uma gota de tangerina, de óleo de limão, da casca de limão. Por quê? Porque é orgânico, é da natureza. E nós somos matérias orgânicas. Pô, Márcia... Não, sem contar, Everton, que muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia contêm óleos essenciais. Exato. Então, o nosso organismo, ele já está adaptado aos óleos essenciais. Então, por isso que aceita, né, de uma forma mais natural. Exatamente. É claro que tem restrições de alguns óleos essenciais, né? E, por exemplo, o rosemary, para quem tem pressão alta, ele eleva a pressão, então não pode usar, né? Uhum. Então, quem tem pressão muito baixa, o lavanda, ele tem tendência de tranquilizar e amenizar, abaixar a pressão. Então, assim, não é que ele vai fazer mal, você vai... Mas tem que ter uma precaução, porque causa algumas... Né? Causa algumas alterações no organismo. Então, tem que ter um controle. Tem que saber quais óleos vai usar, né? E também é importante saber como é a sua saúde, né? Como você tem, quais os problemas, né? Se você tem problema de pressão alta, de baixa, né? Como que é você? Aí você vai saber os óleos que você pode usar, né? E sempre que for usar os óleos essenciais, é bom você ter o auxílio de alguém que entenda dos óleos essenciais, né? Então, sempre procurar um aromaterapeuta, né? Ou um consultor de bem-estar que entenda dos óleos essenciais, para você não usar de forma inadequada, porque é natural, não vai fazer mal, mas dependendo da sua situação, da sua saúde, do seu organismo, vai causar alguma alteração e você vai achar que, foi o óleo essencial que me fez mal, mas é uma coisa do seu organismo. Então, por isso, sempre use com orientação de alguém que saiba, né? E vai te orientar corretamente para não usar assim de forma inapropriada, né? Como toda medicação, assim, os produtos naturais também
precisam ser usados com cautela, né? Sendo bem orientado, né? Para não causar nenhuma... Depois que a pessoa entende qual que é o básico, né? Claro, ele tem ali de idades, crianças, bebês. Vamos colocar um adulto, a média, por exemplo, janela de uso, 3 gotinhas. O máximo que você usa uma vez. Significa que você pode tomar apenas uma gotinha no dia? Você pode tomar várias, mas não precisa tomar mais gotas durante uma única vez. Toma 3 gotinhas, depois, mais tarde, você pode tomar mais 2, mais 3, não tem problema. Depois que você tem uma noção clara, aí você vai guiar sozinho, você se guia sozinho na utilização. Sim. Agora, inicialmente, para quem não conhece os óleos essenciais, é bom você procurar alguém que já utiliza para passar um pouquinho de experiência para você. Então, é importantíssimo isso que a Márcia falou. Nós temos grupos de educação no WhatsApp, de educação continuada de óleos essenciais. Então, se você é convidado aqui da Márcia, se você é meu convidado, ou convidado de alguém que entrou aqui na live, procura a gente, que a gente coloca você nesses grupos que a gente só fala de óleos essenciais, e lá você pode aprender um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, e todo dia a gente tem muitos protocolos, que não dá para falar tudo em uma hora, né, Márcia? Tanta coisa, tanta informação, então a gente convida você, procura a gente, chama a gente no direct aí, que a gente adiciona vocês aí nos grupos, tá bom? Márcia. E temos curso também, né? Everton, a gente também tem um curso, né? Gratuito, isso, sobre os óleos essenciais. Então, se você tiver interesse de conhecer melhor, de saber melhor como usar os óleos essenciais, então a gente tem um curso também, é gratuito, daí você pode entrar em contato comigo ou com o Everton, que a gente passa o link do curso para você, e você tem essas aulas aí e aprende. Nesse curso que eu estou falando, você pode entrar em contato comigo ou com o Everton, ainda no final você ainda ganha um certificado e ainda ganha um óleo essencial, né? Ainda ganha esse daqui, ó, o Wild Orange. Então, é um curso que a gente tem e vocês vão aprender bastante, né? Quem ainda não conhece. Então, tem ainda a oportunidade de conhecer. E o legal, Márcio, que o curso é rotativo. Então, nós estamos tendo uma vez por semana. Então, nós temos um ciclo. Acabou ali, você entrou na metade, você vai pegar todas as outras aulas também que vai iniciar novamente. Então, não tem problema se você entrar na metade ou ali quase no início, não tem problema. E é maravilhoso porque você tem uma ali de graça, basicamente ali um curso que, sem dúvida nenhuma ali, poderia ser cobrado ali uns 400 a 500 reais pelo curso, pela informação que a gente dá. E é de graça. Então, chama a gente aí, chama a Márcia, me chama, que a gente vai estar colocando você para você fazer esse curso e aprender aromaterapia de graça. A nossa missão aqui mas por que vocês estão dando esse curso de graça? Qual é o interesse? Primeiro, que para mim, para a Márcia, se tornou uma missão de vida. Eu utilizo os óleos essenciais e já impactei a vida de centenas de milhares de pessoas que têm melhorado a saúde de forma natural. E quando a gente ouve, hoje de manhã, ontem eu vendi à noite, era um lavandinho, um pai desesperado queria lavanda para um bebezinho, um cliente. Para poder passar, parece que o bebê estava com dificuldade de dormir, ele mandou mensagem, olha, já botei no difusor, ele tinha um difusor lá, e o bebê já teve resultado com o bebê. Nossa, isso para mim não tem preço, é além do dinheiro, eu vendo os óleos essenciais, vendo, mas o dinheiro não é a coisa importante, a coisa, claro, importantíssimo, mas a coisa mais gratificante é o resultado. Não é o principal, né? É o resultado de alguém melhorar a saúde. E quando a gente vê um depoimento de uma mãe, de um filho, de uma pessoa que melhorou alguma coisa da saúde, que resolveu um problema porque estava usando os óleos essenciais, para mim não tem preço que pague. Então, você que está aqui, a gente quer fazer a maior número de pessoas conhecerem a universidade dos óleos essenciais, porque, gente, se eu pegar para estudar aromaterapia, é muita informação, é muito conteúdo. Sim. Aqui na live é um aperitivo, né Márcia, do que a gente fala, a gente conversa. Então, a gente tem reuniões fechadas e imersão de conteúdo de óleos essenciais e de aromaterapia, e a gente convida vocês. Márcia, faça as suas considerações, que você tiver mais dicas aí que você quiser dar, faça as considerações e fala um pouquinho de mais aí, de alguma coisa que você deseja falar. Tá, só para terminar, eu só vou dar uma receitinha.
de um xarope para dor de garganta, né? Então, a gente vai usar assim, ó, 3 gotas de cada óleo que eu vou falar, tá? Então, é o Anguarde, o Lemon ou o Lime e o Copaíba. E 1/3 de xícara de mel. Aí você dá para criança, né, uma colherzinha, e assim, mas para crianças acima de 3 anos. Esse xarope vai ajudar também, né, nos problemas de infecção de garganta, e eu uso aqui com as crianças. Então, ó, 3 gotinhas de cada um desses óleos, Vanguard, Lime ou Lemon, né, e Copaíba, em 1/3 de xícara de mel. Excelente, o sabor é maravilhoso, é muito gostoso, e ainda vai ajudar nos problemas, né, de infecção de garganta. E então eu também só tenho, eu quero te agradecer, né? Porque também graças a você eu também conheci os óleos essenciais, né? Porque através de você, meu amigo conheceu e apresentou pra gente, né? Efeito dominó, né? Então, Efeito cascata. Não foi diretamente, mas indiretamente você foi abençoado por causa que eu convidei uma pessoa a conhecer os óleos, né? isso mesmo. Então, eu só tenho gratidão, né, com relação a você de ter apresentado os óleos, né, e trazido essa natureza, essa farmácia de vida, cuidar dos meus filhos de forma natural, eu poder dormir mais tranquila, né, sem ter preocupação de ter que levar para o hospital e medicação, né, e poder cuidar deles aqui naturalmente, né, e poder ver eles também gostarem e se sentirem bem e usar os óleos essenciais, né, eles mesmos já pedem os óleos, né, não querem remédio, é os óleos essenciais. Então, a minha vida e a da minha família vem mudando a cada dia com a ajuda, né, com o auxílio dos óleos essenciais. Então, para mim, ó, só gratidão a você, ao Álvaro que apresentou pra gente, né? E a Cláudia que apresentou para você, né, que estava ontem com você. Então, ó, como você disse, né, é uma cadeia assim, ó, vem chegando, né? Então, é só gratidão, viu? E muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho como eu uso aqui os óleos essenciais com a minha família e poder ajudar as outras pessoas que ainda não conhecem ou até quem conhece formas diferentes de cuidar dos filhos, né? Do nosso bem maior, né? Como mãe, né? E também acredito como pai, o nosso bem maior são os nossos filhos, né? Exato. E poder cuidar deles de forma natural, né, com esse poder da natureza, não tem coisa melhor, né? Exato. Márcia, eu que agradeço imensamente pelo convite, pelo seu tempo, por essa manhã, que eu sei que deve estar cheio de coisas ali para fazer com seus filhos, ou a atenção que você tem que dar para eles, mas eu agradeço imensamente ao Álvaro ali, nosso grande mentor. Obrigado, Álvaro, por você estar presente conosco aqui. Só antes de fazer minha consideração final, a Helena, se você foi convidado por alguma das pessoas aqui da live, ou se você pode me chamar, tanto eu quanto, se você não foi convidado por ninguém aqui da live, pode chamar a Márcia ou eu no nosso direct, que a gente vai te dar atenção para saber como que você pode fazer o curso, tá bom? Márcia, eu agradeço imensamente, foi um prazer receber aí tuas dicas, aprendi bastante coisas e tenho certeza que nossa audiência, aqueles que entraram, aqueles que saíram, aqueles que vão ver depois a nossa live, vão poder pegar aí um conteúdo, como dizer assim, uma pitadinha, né? Porque não dá para falar de tudo aqui na live. Então, gente, se você ainda não conhece a aromaterapia, venha conhecer esse universo maravilhoso, eu tenho certeza que você vai ter a vida antes e pós óleos essenciais, tá? Sem clichê nenhum, sem, como se diz, sem falar assim, mas é tudo isso mesmo. Gente, é tudo isso mesmo. Você realmente faz grandes coisas com esses óleos essenciais que você talvez ainda não conhece esse universo, não sabe o potencial que ele é. E detalhe, a aromaterapia aqui no Brasil está apenas começando. As pessoas ainda pouco conhecem sobre óleos essenciais. Então, além de você conhecer os óleos essenciais, existe também uma grande oportunidade de renda, de geração de renda, além de ajudar pessoas. Imagine você ajudar pessoas e ter renda. Então, se você quiser ter uma renda, uma grande oportunidade financeira, da empresa que a gente trabalha, que é a Doterra, tem uma missão de vida de ajudar a impactar, fazer com que cada lar brasileiro tenha um óleo essencial. Se você quiser ter essa oportunidade também de obter renda,
pode nos chamar, que a gente tem o prazer de ajudar vocês a como obter também uma fatia desse mercado da aromaterapia e ajudar a ganhar dinheiro ajudando pessoas. Isso não tem preço. Ganhar dinheiro ajudando pessoas. Não mesmo. Não tem preço. Eu amo minha... E ainda no conforto do celular, né? E ainda no conforto do celular. Exatamente. Eu estou aqui na minha casa, não tenho escritório fora, o escritório é aqui dentro da minha casa, daqui a pouco vou almoçar com meus filhos, com a minha esposa. Isso não tem dinheiro que pague, a qualidade de vida que a gente nos proporciona. Então, se você quer ter essa qualidade de vida também, tendo saúde e bem-estar, chama a gente, que a gente tem a maior alegria de falar desse mundão, que é o mundão dos óleos essenciais. Gratidão a todos que estão presentes aqui, um excelente dia, né? E tem aí uma boa semana para vocês todos. Márcia, muito obrigado. Bom dia para você. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.